Gracias, Mauro. Obrigada, Mauro. Boa tarde a todos e bem-vindos. O tema que trataremos tem grande relevância devido ao pouco conhecimento sobre microbiologia do solo, certo? Conocemos muy poco del tema, ¿no? Então, o objetivo da sessão de hoje é mencionar alguns temas importantes de forma geral que nos darão uma pauta para saber um pouco mais sobre o tema principal. Primeiramente, falaremos sobre a composição do solo. Não podemos falar de micróbios do solo sem saber do que este componente está composto. Falaremos também de alguns dos micro-organismos mais importantes de interesse agronômico e agrícola. Também falaremos de forma geral sobre a relação entre a raiz rizosfera e os micro-organismos e, sobretudo, o seguinte ponto: como os exudados radiculares ou os exudados rizosféricos intervêm ou influenciam diretamente na relação que mencionamos anteriormente. Gosto de iniciar essa prática narrando um modelo ou um sistema produtivo muito eficaz. Vamos pensar em uma floresta mista. A floresta mista é um dos sistemas mais produtivos do planeta, superando até mesmo o litoral ou os corais. Observamos que uma floresta é capaz de produzir por ano 1,2 kg de matéria seca por metro quadrado, ao passo que um sistema agrícola projetado pelo homem pode alcançar somente 600 gramas por metro quadrado, ou seja, a metade. Então, a partir disso, surgem os questionamentos. Como uma floresta é capaz de ser tão produtiva? De onde retira os insumos? Quem os fertiliza? Quem os rega? Então a resposta vem no ciclo. Estamos falando que um dos componentes principais desse ciclo, deste esquema, é a matéria orgânica. Porém, a matéria orgânica e os exudados rizosféricos ou radiculares, ou seja, os compostos que as árvores ou que qualquer planta está constantemente liberando através do sistema de raízes. Logo mais nos próximos slides falaremos um pouco mais detalhadamente sobre esse assunto. Voltando ao sistema, estamos vendo que temos uma floresta, temos a matéria orgânica e os exudados rizosféricos ou exudados radiculares. Então, estamos vendo que começam bem diferentes os componentes importantes no solo. Falaremos sobre bactérias, actinomicetos, fungos, protozoários e também mencionaremos alguns macro-organismos, como é o caso de colêmbulos, neste slide, ou de ácaros. Tudo que esse conjunto faz é transformar ou utilizar esses exudados rizosféricos e os transformar em energia e em nutrimentos. Os insetos também são muito importantes, pois servem para dispersar os inóculos dos organismos que mencionamos anteriormente. Além disso, um ponto importante dentro desse ciclo são as raízes. Já tínhamos falado que as raízes são capazes de produzir e liberar diferentes compostos. Mas aqui nesse slide vemos as raízes diretamente associadas a um fungo, e este fungo é diferente do que vimos anteriormente. Já falamos dos fungos micorrízicos ou fungos formadores de micorrizas. Esses fungos particularmente são os responsáveis diretos ou uma parte muito importante da saúde dos cultivos e também da nutrição. Então vemos como esse ciclo é concluído e vemos o resultado de todas essas ações que são refletidas em nutrição e em saúde radicular. Então, as árvores e os cultivos continuam crescendo, continuam produzindo e o ciclo é concluído. Temos então 3 pontos importantes nesse slide: matéria orgânica, exudados radiculares e micro-organismos. Então, veremos o conceito geral do solo. Nesse slide vemos, de forma muito geral, do que o solo está composto. Vemos que possui um componente de 3 a 4% de matéria orgânica, apenas ou um pouco de 1% de macro e microbiota. Nesta parte, vemos a parte viva do próprio solo. Depois, vemos uma constituição de 45% de matéria mineral. E, finalmente, nos outros 50% constituídos pelo solo, vemos que há um espaço vazio. Entre água e entre ar, os números são iguais, 25%. Lembrando que na sessão anterior, o engenheiro Raul nos disse sobre a importância desse espaço para o desenvolvimento da raiz. Mas voltemos à parte de cima. 3 a 4% e 1% que é a parte viva, então vemos a riqueza microbiana que podemos encontrar nesta parte do solo. Vamos traduzi-la.
Em primeiro lugar, temos as bactérias. Em um solo agrícola saudável, para cada grama de solo seco, podemos encontrar de 3 a 500 milhões de bactérias. Também podemos encontrar de 1 a 20 milhões de actinomicetos. E, finalmente, outro dos grupos importantes, os fungos, que encontraremos expressões de propágulos que vão de 20 mil até 1 milhão de propágulos por grama de solo. Aqui vemos a grande riqueza microbiana que podemos encontrar. Porém, essa riqueza microbiana pode estar influenciada diretamente pelos aportes de matéria orgânica e também forte e diretamente pelos exudados ou pelos produtos que a raiz está constantemente liberando no solo que está próximo. Então, podemos notar nessa tabela a influência direta de quanto mais porcentagem de matéria orgânica temos ou agregamos diretamente no solo, maior será o aumento na concentração, densidade ou número de bactérias, fungos e actinomicetos. E muito certamente teremos esse mesmo efeito com a exudação radicular, ou seja, quanto maior a quantidade de exudatos radiculares, teremos também uma maior diversidade e uma maior concentração de bactérias, de fungos e de actinomicetos. Sendo assim, temos um efeito direto. Vamos então conhecer alguns grupos importantes de micro-organismos ou que tenham interesse agrícola. O primeiro grupo que vamos mencionar são as rizobactérias promotoras do crescimento vegetal, ou conforme suas siglas em inglês, PGPRs. Mesmo dizendo que há rizobactérias dentro deste grupo, também podemos encontrar fungos. Particularmente, podemos encontrar alguns gêneros importantes, como Pseudomonas, bacilos, alguns gêneros de actinomicetos, como é o caso de Streptomyces ou Nocardia. Assim, essas bactérias ou estes micro-organismos são capazes de produzir diferentes compostos que podem servir como fatores de crescimento, como vitaminas, ou têm uma ação indireta que promove o crescimento vegetal através da ação antagônica ou produção de diferentes metabólitos ou diferentes componentes antimicrobianos que permitem que a raiz fique saudável, que o cultivo fique saudável, então continue seu desenvolvimento ideal. Outro grupo importante que também encontraremos são os micro-organismos capazes de solubilizar fósforo. Este é o mecanismo principal pelo qual os micro-organismos podem fazer isso, sobretudo com este nutriente móvel. É através da produção de diferentes ácidos orgânicos e também através da secreção de enzimas do tipo fosfatases. Aqui nessas imagens, podemos simplesmente ver como nós, no laboratório, podemos classificar os micro-organismos que possuem esta função biológica que podemos ver no agar. Outro grupo também importante de micro-organismos são as bactérias que são capazes de fixar nitrogênio atmosférico. Particularmente, podemos mencionar as bactérias de vida livre. Neste slide, inserimos diferentes tabelas com um gênero muito estudado que seria o Azotobacter, que já mencionamos ser capaz de fixar nitrogênio atmosférico através da produção de enzimas, sobretudo nitrogenadas, mas também são classificadas como bactérias PGPR, já que, como podemos ver, produzem muitas substâncias reguladoras de crescimento e vitaminas. A substância reguladora de crescimento, neste caso particular, seria o hormônio que promove o crescimento de diferentes raízes novas. Então, se tivermos mais raízes, teremos mais fontes de alimentação e teremos uma maior biomassa radicular, o que vai permitir um melhor desenvolvimento do cultivo. Também temos a produção de vitaminas, as quais podem ser utilizadas para o cultivo e que também são utilizadas por outros micro-organismos que podemos encontrar no solo para promover seu desenvolvimento e, consequentemente, teremos uma função biológica. Outro grupo também importante é o grupo dos actinomicetos. Os actinomicetos intervêm diretamente também na decomposição de matéria orgânica. No entanto, possuem um peso maior a partir do ponto de vista biológico, pois são capazes de produzir muitas enzimas, ou seja, uma grande diversidade de enzimas líticas e também metabólitos antimicrobianos que possuem um efeito antagônico contra aqueles micro-organismos fitopatógenos.
Então, resumindo até aqui, vimos um sistema particularmente ideal e natural de produção. Vimos também a importância dos micróbios que encontraremos no solo e vimos alguns grupos importantes para o desenvolvimento da produtividade agrícola. Para o desenvolvimento da produtividade agrícola. Bom, então continuando com o tema, ficamos com o grupo funcional de actinomicetos. Vamos passar para o outro grupo também importante, que é o denominado micorrizas. A micorriza é a associação que pode ocorrer entre um fungo e uma raiz. Particularmente são fungos diferentes dos filamentos ou são diferentes dos que podemos encontrar de forma nativa no solo. Aqui é importante destacar que existem 7 ou 8 classificações de fungos formadores de micorrizas. Particularmente nessa ocasião, falaremos somente de 2 importantes. O tema ou a classificação sendo micorriza e ectomicorriza. Veremos como esta classificação nasce de acordo com a infecção da raiz. Primeiramente, temos a fotografia de uma raiz alimentadora de noz pecan. A característica ou uma das características principais da raiz desse cultivo é que precisa de pelos absorventes. Então, voltamos a perguntar, como este cultivo pode ser nutrido e como pode absorver água para o seu desenvolvimento? Então, estaríamos falando que graças à associação com o fungo formador de micorriza, ou a micorriza, essa nutrição é possível, como podemos ver nessa imagem. A associação desse tipo seria ectotrófica ou ectomicorriza, ou seja, o que acontece aqui com o fungo é que ele cresce na superfície da raiz e desenvolve um manto fúngico. Aqui podemos ver uma raiz alimentadora, uma raiz pequena e na ponta, na coifa, podemos ver que começa a infecção e começa o desenvolvimento do manto do fungo. Posteriormente, conforme a infecção ou o crescimento do fungo se estende pela raiz, notando-se que a raiz fica totalmente coberta pelo manto. O que acontece aqui é que o fungo, através de suas hifas e através de seus micélios, pode penetrar a raiz e preencher os espaços entre as células, e aqui, com esta conexão, é quando ocorre a transferência de nutrientes e da água. Conforme a infecção vai progredindo, podemos ver uma interação total da raiz e começamos a ver então estruturas mais desenvolvidas ou estruturas ornamentadas. Nesta fotografia, podemos ver uma estrutura de tipo coraloide. Esta infecção ocorre particularmente pelo fungo Physolithus, que é um ectimicorriza com a raiz da noz pecan. Outro exemplo da associação é do tipo endotrófica ou endomicorriza. Na imagem, podemos ver uma fotografia da raiz de uma árvore de pistache. Aqui podemos observar como os pelos absorventes são claramente vistos. Aqui a infecção do fungo invade os espaços das células. Este fungo entra na célula da raiz e podemos ver aqui uma estrutura característica da associação, que são as chamadas vesículas. Posteriormente, conforme o desenvolvimento da infecção vai ocorrendo, começaremos a ver esse tipo de estrutura que estamos vendo na imagem, que são os chamados arbúsculos. Quando temos esse tipo de estrutura, então vemos ou podemos assumir que a árvore ou que o cultivo está sendo, em sua maioria, alimentado pela conexão ou relação do fungo e da raiz. Aqui vemos que o fungo está alimentando diretamente o cultivo e, por sua vez, o cultivo recebe nutrientes através da conexão com o fungo. Mas o fungo também está recebendo nutrientes e água do cultivo. Então já podemos ver, a grosso modo, alguns grupos funcionais de micro-organismos principais no solo. Mas vamos abordar um pouco a relação raiz-rizosfera. E o que vemos, primeiramente na imagem, é que a raiz nunca estará sozinha. Aqui podemos ver algumas estruturas de um fungo formador de micorriza. Podemos ver também como a raiz de nosso cultivo constantemente está convivendo com raízes de outros tipos de cultivos ou de algumas plantas arvenses. Também vimos
que está constantemente interagindo com micro-organismos, com fungos, com bactérias, com matéria orgânica, também com exudados rizosféricos. Inclusive podemos ver alguns nematóides, não necessariamente fitopatógenos, também de vida livre. Veremos também a interação de alguns insetos, cochonilhas, colêmbolos, ácaros e etc. Alguns nutrientes importantes e os fungos formadores de microns. Porém, se aproximarmos um pouco mais, veremos um pouco mais da rizosfera. A rizosfera, teoricamente, é o solo que está grudado à raiz. Este solo, ou esta área, é diretamente influenciada pelos exudados rizosféricos. No vídeo, podemos ver a grande concentração de bactérias, ou as bactérias que estão em grande movimento, que estão grudadas ou muito próximas dos pelos absorventes. Então, temos como conceito que a rizosfera é a região ou a zona que está grudada à raiz. E com este gráfico, podemos afirmar isso. Conceitualmente, falamos ou dizemos que a rizosfera é o solo que está distante da raiz em 5 milímetros, conforme vemos aqui. Conforme vamos nos afastando da raiz com distância em milímetros, a concentração de micro-organismos diminui, ou seja, acontece o que mencionamos anteriormente. As populações microbianas são diretamente influenciadas pelos exudados ou pelos compostos que a raiz está liberando constantemente. Então, quando os micro-organismos têm uma disposição direta de compostos carbonatados liberados pela raiz, estes estarão constantemente reproduzindo-se mais rapidamente e a concentração será maior. Então, por isso dizemos que na área da rizosfera teremos uma maior concentração de micro-organismos, porém uma menor diversidade. Isso porque a rizosfera, ou a raiz, é muito seletiva a respeito das demais massas do solo, onde vamos ter uma menor concentração, porém uma maior diversidade. Tendo esclarecido esse conceito, podemos então mencionar alguns pontos importantes dos exudados e seu papel na dinâmica radicular. Estamos vendo e partimos do fato de que vários pesquisadores demonstraram por muito tempo a complexidade do tema, ou seja, uma raiz é capaz de liberar muitos compostos diferentes e há diversas variáveis que devemos levar em conta. Ou seja, um cultivo é capaz de produzir diferentes compostos durante o dia ou a noite. Podem produzir também diferentes compostos em função da etapa fenológica, podem produzir diferentes compostos também em função do tipo do solo. Então estamos vendo que o tema é muito complexo, mas qual é uma das funções primordiais da raiz? A exudação. Por quê? Porque a raiz vai selecionando o tipo de microbiota necessária e no momento necessário. E já vimos quais são as funções que os diferentes micróbios que podemos ver no solo desempenharão. Então, para resumir a sessão, vimos alguns temas gerais da composição do solo, sobretudo a partir do ponto de vista microbiológico. Também vimos, de forma muito geral, alguns grupos de interesse agrícola, também do ponto de vista prático, que alguns deles são facilmente inoculáveis através de diferentes produtos microbianos. Também vimos qual é a relação da raiz, da rizosfera, dos micro-organismos e, sobretudo, de maneira importante, como os exudados radiculares interferem ou intervêm diretamente nesse tipo de micróbios. E assim termino a minha parte. Agradeço muito o seu tempo e passamos a vez.